Rádio Alfa Ômega, elevando sua frequência a 432 Hz. Rádio Alfa Ômega. Programa Raio de Luz. Você está em Rádio Alfa Ômega, sua frequência de amor e luz. Olá, boa noite! Começando mais um programa Raio de Luz aqui pela Rádio Alfa Ômega. Eu sou a Lia e sempre muito bem acompanhada pelo meu grande amigo DJ Cleston. Bom, separei uma frase hoje para o nosso programa, uma frase que eu achei que ficaria ideal para nossa convidada especial de hoje. A liberdade do outro só incomoda aqueles que se sentem aprisionados. Autor desconhecido. É muito válido lembrar que o outro é um reflexo meu. Tal situação é expressa porque, na verdade, eu não olhei para dentro. E mesmo se olhei, não consegui enxergar. Se pensar só um pouquinho nessa frase, você já observa um mundo diferente. Todas as nossas relações são aprendizagens, porque na realidade, como diz a Marcela Leal, né? Realidade é igual a verdade. Todos somos um. Somos centelhas divinas. Um com tudo, um com todos e um com a fonte. E aí, Cleston, como é que você tá? Você gostou da nossa frase de hoje? Olá, Lia, boa noite, ouvintes, né? Maravilhosa essa frase. E é bem o assunto que a gente vai tratar hoje com a nossa amiga, né, convidadíssima Maísa Alexandrino, que faz um trabalho bacana. Ela faz live, Lia, todo dia, 9 horas da manhã, sabia? Depois da Vani, a Vani acaba e ela entra, é muito legal. E ela faz um trabalho muito legal, ela é terapeuta, trabalha com cura energética e espiritual, autoconhecimento e expansão da consciência. Tá de brincadeira não, né? Ela é paulista e está morando atualmente no Rio de Janeiro, né? Então vamos de música, que o programa só tá começando. Programa Raio de Luz. Silence is not the way.
Programa Raio de Luz. Voltando aqui para mais um bloco, programa Raio de Luz começa assim, com muita música boa. E agora vamos à primeira pergunta para a nossa convidada, Maísa Alexandrino. Manda ver, Lia. Olá, Maísa, tudo bem? Então, eu queria saber como é que foi o início do teu despertar, quando foi que você sentiu o chamado e se teve alguma referência no início da sua caminhada. Eu poderia dizer que o início do meu despertar começou tomando consciência de questões além de mim, questões ambientais, porque eu tive um blog de gastronomia e aí eu comecei a ler muito sobre indústrias, assim, né? As indústrias que estavam por trás dos alimentos que a gente consome. E em algum momento aquilo começou a me chocar muito, que eu não tinha noção das coisas que estavam por trás das minhas escolhas, né? Eu focava simplesmente no meu prazer. E aí eu fui tomando conhecimento de várias coisas que eu não sabia e foi pesando a balança no sentido de eu vou continuar pensando só no meu prazer ou eu vou começar a fazer escolhas mais conscientes que vão beneficiar a minha saúde também e a saúde do planeta, né? E aí eu fui adquirindo cada vez mais conhecimento, comecei a assistir documentários e ler vários artigos nesse sentido e fui promovendo mudanças, né, na minha alimentação e no meu estilo de vida. E aí, depois de um tempo, nessa época eu ainda estava num relacionamento que era super tóxico, assim, depois de um tempo eu terminei esse relacionamento que foi bem longo e eu me sentia um pouco perdida, assim. E aí tinha um amigo meu, muito próximo, que já estava nesse caminho de autoconhecimento e que ele participava de uns treinamentos, né, que eram imersões, assim, de final de semana e tal. E ele percebeu, né, que eu estava um pouco perdida e me chamou para participar desse treinamento. Levou um bom tempo entre eu dar esse passo, assim, né? Eu sempre achei interessante ouvir o que ele falava, mas até eu dar o passo mesmo, né, de decidir ir lá fazer o treinamento, levou um tempinho. E aí eu tava quase tendo uma crise de ansiedade, assim. Eu lembro que foi a gota d'água para mim, para eu decidir ir. Foi porque eu senti uma pressão no peito, assim, e eu falei, bom, esse momento é decisivo, ou eu faço alguma coisa agora ou eu não sei onde eu vou parar. E eu já tinha tido depressão e já tinha parado nos lugares bem obscuros antes, né? Então foi um chamado, assim, da minha alma, tipo, vai fazer alguma coisa para se trabalhar, porque você sabe que as coisas podem piorar bastante se você não fizer nada. E naquele momento eu decidi ir para esse treinamento que dali para frente começou a mudar a minha vida e eu mergulhei com profundidade nesse caminho do autoconhecimento e já tem quase 5 anos, né? E não parei mais. Maísa, bacana, hein? Com a maioria das pessoas é assim, né? Passa uma dificuldade, alguma questão que incomoda profundamente e parece que aí a gente chega no limite, dá aquele clique, né? E passa a procurar uma solução. A gente precisa passar por esse profundo. É muito louco. Mas só assim, ou a gente afunda de vez ou a gente volta fortalecido. Muito bom saber. Rádio Alfa Ômega. Programa Raio de Luz. You were holding hands and I
same. I saw you walking in the rain. You were holding hands and I'd never be the same. Você está em Rádio Alfa Ômega, sua frequência de amor e luz. Programa bom é assim, né? Muita música boa, informação e reflexão. Cleston, agora é com você. Sim, Lia, mais uma pergunta para a nossa convidada Maísa Alexandrino. Então, Maísa, você que tem esse trabalho lindo de cura, a gente aprende que o que incomoda no outro é um reflexo que há em mim. Como trabalhar essa percepção interna que muitas vezes causa inveja, cobiça e ambição e etc. Sim, quanto mais a gente vai mergulhando nesse caminho, a gente percebe que somos grandes espelhos ambulantes, né? E quando eu tenho uma reação emocional a alguma coisa que acontece em volta de mim ou comigo, aquilo diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Então, não só isso que o que me incomoda no outro é um reflexo do que há em mim, mas o que eu admiro no outro também é um reflexo do que há em mim, né? São os espelhamentos de luz e sombra, como a gente diz, né? Sendo a sombra esses aspectos que estão inconscientes e que de certa forma estão negados na nossa psique, né? Que nós precisamos reconhecer e olhar, porque é isso que nos leva a essas reações emocionais desmedidas, né? Que nos leva a reagir com raiva, com tristeza, com mágoa. Então isso requer um mergulho mesmo, né? Requer apenas ancorar essa consciência, já me leva a parar de ficar projetando isso no outro e perceber, né, o que em mim está me levando a sentir uma dor que me leva a reagir dessa forma diante dessa situação, né? Se eu estou sentindo raiva de uma atitude da pessoa, tem uma dor minha ali que não foi reconhecida, e isso nos leva frequentemente a acessar a nossa criança interior e a dores nossas de infância que não foram devidamente processadas. Porque, vamos supor, a criança está brincando ali, livre, feliz e contente. Às vezes o pai ou a mãe está cansado, né? E no momento ali gera uma repreensão. A criança está só feliz, se expressando de forma livre e leva uma bronca. É como se naquele momento ela entendesse que aquela parte que ela estava expressando ali não foi aceita. Então ela aprende a esconder aquele aspecto dela. E tem vários momentos ao longo da nossa infância que esse tipo de coisa acontece e vai gerando esses aspectos negados, né? E que ao longo da fase adulta, diante dessas situações que alguém tem um comportamento que nos leva a acessar inconscientemente uma dor dessa, a gente tem essa reação emocional. Então a gente precisa mergulhar para dentro, e apoio terapêutico é muito importante também para a gente enxergar aquilo que a gente ainda não está enxergando, né? Que de certa forma ainda é um ponto cego para a gente. Então é silenciar, é refletir e acessar essas dores para processá-las, né? Com muito apoio terapêutico para conseguir deixar de ter essas reações emocionais que são desproporcionais ao que está acontecendo, né? Interessante, mas o que você falou, e eu me espelhei muito nisso. Eu tive uma cura, né, da criança, né, com o curso da Vani, que melhorou muito a minha criança interna. Eu tive vários probleminhas com o meu padrasto, lá de infância, aquela repreensão, que a gente brigava muito, eu e minhas irmãs, né?
Então eu era o homem da casa, né? Então qualquer coisa que eu fizesse era repreendido, né? Então ficou um pouco aquilo na mente, né? Fica marcado com a gente. E até mesmo na rua, meu padrasto era muito firme. Ele falava assim: você não pode apanhar na rua. Se tu apanhar na rua, chegar em casa, você vai apanhar também, de novo. É tipo aqueles paizão, sacou? De antigamente, que não tolerava certas coisas, entendeu? Então isso me magoou um pouco internamente. Mas eu sei que ele fez o melhor que ele podia, né? Hoje mesmo eu entendo como é que é isso, né? E eu faço com a minha filha totalmente o oposto, né? Eu só mostro a verdade a ela, ó. É com você. Você não pode fazer isso, mas se você quiser, quem vai arcar as consequências é você. Eu não vou traumatizar minha filha. E eu acho que nem a Lia vai traumatizar o filho dela também, né? Com certas atitudes, né? E são coisas que marcam. A criança guarda muito essas coisas, fica na memória, né? Ali, né? E a gente, quando é adulto, sempre vem aquela lembrança, aquelas cenas mais marcantes, né? E sempre, geralmente, são aquelas que dói, né? Esse aqui é o problema. E quando a gente tenta curar isso, demora muito. Mas eu já curei isso internamente. Eu acho que a Lia também já curou isso também. É isso. O programa tá bom, a gente fala demais, né, Lia? A gente fala demais porque é bom demais falar sobre isso. Então vamos de música. Programa Raio de Luz.
Você está em Rádio Alfa Ômega, sua frequência de amor e luz. Rádio Alfa Ômega. Voltando mais um bloco aqui para mais uma pergunta para nossa convidada Maísa Alexandrino. E aí, Lia, manda ver. Maísa, por que a zona de conforto ou a procrastinação é tão comum? Tornar-se melhor, se amar, é tão assustador assim? O que a gente tende a chamar de zona de conforto, né? Não necessariamente ela é confortável, mas ela é conhecida.
porque muitas vezes essa zona de como que a gente chama zona de conforto, ela está bastante desconfortável, mas como a gente já conhece aquele lugar, é como se isso passasse uma falsa sensação de segurança simplesmente porque eu já conheço, já sei com o que eu estou lidando, por mais que eu não goste daquele lugar que eu estou muitas vezes, né? Então a gente tende a se acomodar e gerar essa procrastinação para ficar nesse lugar, com medo de enfrentar o desconhecido, com medo de mergulhar para dentro, e tem medo do que a gente vai achar ali, né? Na verdade, eu vejo isso muito mais como um medo da nossa própria potência do que um medo de acessar coisas ruins, porque a maioria das vezes eu vejo, quando a pessoa está sustentando esse medo, ela já não está num lugar muito bom, ela já está num lugar ali que está limitando ela, mas ela tem medo da própria potência, da própria luz. Então as pessoas ficam sustentando esse lugar por muito tempo, né? Por isso que o gatilho para a gente mergulhar no autoconhecimento acaba sendo alguma coisa que nos desestabiliza muito, que é para tirar a gente desse lugar, porque enquanto o desconforto a gente está sustentando aquele desconforto que a gente não dá um passo para mudar, né? Então a vida às vezes vem e traz aquele chacoalhão para tirar a gente daquele lugar e realmente começar a querer promover mudanças e se tornar melhor, né? Isso é assustador. Na verdade, as pessoas não querem reconhecer, né, certos aspectos dentro de si. É como se a gente tivesse uma ideia de que reconhecer certos aspectos nossos nos torna uma pessoa ruim. Essa questão de olhar para as nossas sombras, né, para esses aspectos negados da nossa psique. Às vezes a pessoa acha que se ela reconhecer uma agressividade dentro dela, por exemplo, que aquilo torna ela uma pessoa agressiva, que aquilo torna ela uma pessoa ruim, como se a gente colocasse aquilo como um rótulo que nos define. E eu acredito que esse é o principal motivo que impede as pessoas de querer olhar para si, porque ela ainda acha que se ela reconhecer certas coisas dentro dela, aquilo torna ela uma pessoa má. E não é bem assim, né? Porque nada nos define. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente percebe que esses rótulos todos que a gente nos coloca nos limitam, mas que eles não nos definem e que a gente pode ser o que a gente quiser, luz ou sombra, não importa, sem se identificar com nada, simplesmente sendo, né? Sem nenhuma definição. Eu falo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se torna tudo, porque a gente para de se definir, a gente para de dizer que a gente é isso ou aquilo, e a gente percebe que a gente é tudo. Pois é, né? É conhecida, porém nem sempre confortável a zona de conforto, né? A gente fala tanto dela. Você sabe, Cleston, sempre me toca alguma coisa que o convidado fale, às vezes uma palavra, uma pequena frase, e ela disse, o medo da própria luz. Isso foi impactante, hein? Você tem medo da própria luz? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se torna tudo. Você que está ouvindo, volta, ouve de novo, porque foi de extrema importância o que ela disse ali. Muito bom, Maísa. Pois é, muito forte, né, Lia? Eu vou te falar que eu tava nessa zona de conforto, hein? Olha me entregando aqui. Eu tava nessa zona de conforto. Pá, essa pandemia me deu um pá. Vamos sair, sai do sofá, vamos agir, né? Então, a gente tem que fazer isso, todo mundo. Se todo mundo fizesse isso, quase 100% da população mundial estaria desperta, né? Mas 95% está na zona de conforto, infelizmente. Vamos de música aqui no programa Raio de Luz. Rádio Alfa Ômega.
Você está em Rádio Alfa Ômega, sua frequência de amor e luz. Programa Raio de Luz. Rádio Alfa Ômega, elevando sua frequência a 432 Hz. Programa Raio de Luz. É isso, programa bom, acaba rápido, ainda mais com entrevista maravilhosa. Eu quero agradecer imensamente a Maísa Alexandrino pelo seu tempinho, pelas respostas, né, pela entrevista maravilhosa, a gente curtiu muito. A seleção de repertório é maravilhosa também, né?
E a Lia vai falar agora as lives da semana. Manda ver. Um beijo no coração de todos. Até terça. Ah, já tá acabando. Mas é bom, é sempre assim, né? Eu selecionei aqui algumas lives. Sabemos que tem muitas e muitas. Eu selecionei algumas para indicar para vocês. Toda segunda-feira temos Paulo Cassiano às 19h30. Terça-feira temos live com Vitor, Carol e Murilo às 21 horas. Quarta-feira, Papo de Quarta com Fernando Machado às 21 horas. Quinta-feira, Café com Vênus, bem cedinho, às 7h07 da manhã com Fernando Machado. E aos domingos, 20h30 com Carlos Torres. E temos também nossa querida Vani, não podia deixar de falar dela, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. É isso, as nossas redes sociais, @LiaOficial, @DJ Cleston e @Rádio Alfa Ômega Web. Temos também nosso canal no YouTube com todos os programas gravados. Só acessar e assistir de novo, aquele que você mais gostou, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Programa Raio de Luz 2121. Bom, quero agradecer mais uma vez a nossa querida Maísa. Foi lindo o programa, gratidão absoluta. E espero vocês na próxima terça, às 21h21, aqui no nosso programa Raio de Luz. Gratidão, Maísa. Um beijo no coração. Programa Raio de Luz. Somos Alfa, somos Ômega, somos um. Fundação Alfa Ômega.